momento que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, hoje, Deus me deu essa graça de partilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. Eu sou o César, faço parte aqui do grupo de oração Missão Novo Caminho. E é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. Como o João falou, você que possa estar aí com a Santa Palavra de Deus, você pegue a palavra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo de 11 em diante. Hoje nós vamos partilhar a parábola do filho pródigo. E como eu falei nesse início desta noite, eu até anotei aqui, hoje a palavra nos convida nessa noite a voltar para a casa do Pai. Quantas pessoas neste momento de pandemia se afastou do caminho de Jesus, se afastou da casa do Pai, se afastou da palavra de Deus, se afastou da Santa Missa, se distanciou do Pai. Então hoje, nesta noite em especial, Deus vem falar especialmente com você. Volte para a casa do Pai. Então, acompanhe comigo aqui a Santa Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 em diante, vem nos dizer assim nesta noite. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondes-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo, e matai-o, comemos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, e ao voltar aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças.
chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. E ele explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolarizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir ordem algumas tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Por nós cristãos. E diz a passagem, como acabamos de ouvir, que um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos, mas o filho mais moço pede ao pai a sua herança. Eu fico imaginando, né? A gente recebe herança quando o nosso pai morre. Eu não sei por que motivo, quais foram os motivos, mas aquele filho estava descontente ali naquele momento. Ali ele estava como se estivesse matando o teu pai no coração. Ele pede a herança. Mas o pai sempre, ele é misericordioso, ele é amoroso. E ele então, ele atende o pedido do filho. Ele atende o pedido do filho e dá a parte da sua herança. Ele dá a herança para o filho. E é interessante que a palavra vem nos dizer que esse filho, ele pega, a sua herança, ele recebe a sua herança. E no momento que ele recebe a herança do pai, a primeira coisa que ele faz é se distanciar do pai. Está aqui na palavra de Deus. A palavra diz que ele foi embora, ele foi para um país muito distante. Ele deixa seu pai. Amanhã é dia dos pais. Quantos filhos estão longe dos pais? É interessante que quando ele deixa o pai, ele vai para esse país distante. Nesse país ele começa a gastar a sua herança. Ele começa a gastar. Ele sai da casa do pai, e vai por esse mundão afora, e conhece as coisas que parecem ser bom, e ali ele começa a dissipar toda a sua fortuna. Ele começa a gastar toda a sua fortuna. Só que um dia essa fortuna dele acabou, porque ele gastou tudo. Ele começa a dissipar, a gastar tudo esse dinheiro que ele pegou, do pai. E chegou um momento que ele se viu sozinho. Ele começa a passar penúria, diz a palavra. Ele começa, meus irmãos, a passar fome. Ele fica sem aqueles amigos que pareciam ser amigos. Ele diz aqui a palavra que ele se viu no fundo do poço. A palavra é essa.
ele se viu no fundo do poço. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tem decisões na vida da gente que nos leva para um caminho que parece ser bom, né? Esse mundo, ele tem alguns atrativos que parece ser bom, mas esse caminho nos leva para o pecado, porque pecar parece que é bom. As coisas mundanas que satisfaz a carne parece ser bom, mas é um caminho de pecado. Quantas pessoas estão trilhando esse caminho de pecado? Principalmente nessa pandemia, né? Nesse momento tão difícil aí que nós vivemos, né? Quantas pessoas começou a trilhar esses caminhos de vícios, né? Vício do álcool, vício das drogas, vícios da pornografia. Quantas pessoas, quantos casamentos, quantas pessoas foi pelo caminho da arrogância. Isso mesmo, da arrogância. Pessoas que tão arrogante que chega até maltratar as pessoas que ela mais ama, as famílias, a própria família. Pessoa que começa a maltratar seus pais, seus irmãos, maridos que começam a maltratar esposas, esposas começam a maltratar maridos, filhos, pela arrogância, por trilhar esse caminho do pecado. E esse caminho, meus irmãos, muitas das vezes nos leva à morte espiritual, às vezes até a morte física. Mas voltando aqui na palavra de Deus, né, esse rapaz, né, esse moço, esse filho mais moço desse pai, né, ele sai da casa do pai numa condição boa, porque diz aqui a palavra que o pai tinha 2 filhos e tinha empregados. Então ele tinha uma condição muito boa. Mas pelo atrativo mundano, ele pede a herança, se distancia do pai, gasta toda a sua fortuna e começa a passar fome. Quantas famílias, quantos jovens nos dias de hoje passam por isso? Às vezes eu não falo nem financeiramente, mas às vezes tem uma família maravilhosa, uma família de harmonia, uma família cristã de paz, e acaba saindo por esse mundo de vício e perdendo a paz, deixa a família. E essas pessoas, ao decorrer da sua vida, né, ela vai caindo na tentação do pecado e vai se destruindo, como esse rapaz que chegou ao fundo do poço. Esse filho moço chegou ao fundo do poço, porque é assim que acontece, meus irmãos, quando nós se afastamos do Pai, quando nós se afastamos de Deus, saímos do caminho de Jesus e começamos a trilhar esse caminho de pecado, nós vamos declinando, nós vamos para o abismo, nós vamos para um caminho destrutivo. Quantas pessoas estão aí neste caminho destrutivo? E hoje Deus nos dá a graça, né, de através da tua santa palavra, né, que através do Espírito Santo de Deus possa alcançar essas famílias, esses jovens, esses pais, mães,
A palavra, ela diz que aquele jovem, ele começa a passar penúria. Eu vou até ler aqui novamente o versículo 14 aqui. Olha o que diz a palavra. Ó. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. E foi por-se a serviço a um dos habitantes daquela região que mandou para os seus campos guardar porcos. Olha que situação, meus irmãos, que chegou, né? Esse rapaz, ele chegou no fundo do poço. Ele começa a passar fome, né? Ele de filho, né? De ter uma vida boa com o pai. Ele vai trabalhar para uns habitantes daquela região, né? Daquele país. E o trabalho que aquela pessoa dá para ele era cuidar de porcos. Né? E teve um momento ali, ele cuidando dos porcos, já no fundo do poço, ele começa a passar tanta fome que ele começou a desejar comer as lavagens do porco. Olha o que o pecado faz com nós. Mas nem isso ele podia. Nem isso ele podia, diz aqui a santa palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei o que você está vivendo, mas se você está vivendo uma situação de pecado que está te destruindo, não espere, pelo amor de Deus, não espere chegar ao fundo do poço para agir, ou seja, para reagir. Reage, meu irmão, reage, minha irmã. Não espere chegar ao fundo do poço, porque esse jovem, ele chegou sim ao fundo do poço, mas ele tomou uma atitude. Então que você possa tomar uma atitude hoje. Não espere amanhã não, que o tempo passa muito rápido. Esse jovem, ele toma uma atitude, né? Que você também possa tomar uma atitude e mudar de vida, mudar o seu coração. Caia em si. Como esse jovem, a palavra diz que ele caiu em si, né? Esse filho mais moço, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e caiu em si. É interessante que diz a palavra de Deus que ele começa a refletir. Porque assim, quando a gente está no fundo do poço, passando por penúria, nas dificuldades, né? Graças a Deus ainda, né? Temos que dar graças a Deus por esses momentos, porque daí a gente começa a fazer uma reflexão e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a gente vai retomando o caminho de Jesus. Foi o que ele fez. Ele começa a fazer uma reflexão. Diz aqui no versículo 17, olha o que diz a palavra, ó. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Tá vendo, meus irmãos? Ele cai em si. E ele continua assim, imaginando ele assim, fazendo aquela reflexão, aquele arrependimento de coração. Ele diz assim: eu vou me levantar e irei para a casa do meu pai. Ele se decidiu ali a mudar de vida. Muda de vida, meu irmão. Toma essa atitude, como esse filho mais moço. Ele teve essa decisão. Levanta-te e anda. Porque ele levantou e foi para a casa de seu pai. E ele começou a pensar consigo mesmo: eu vou na casa do meu pai e lhe direi. Olha o que ele fala para o pai dele. Ele se arrepende e fala assim: pai, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
Olha a decisão desse rapaz. Às vezes na nossa vida nós temos que tomar atitude. Atitude de voltar para a casa do Pai. Eu sou pecador, o João é pecador, nós todos somos pecadores, nós sempre em algum tempo da nossa vida nós vamos cair no pecado. Mas como eu falei, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Mas nós temos que dar o nosso primeiro passo, de se arrepender e voltar para a casa do Pai. Nós temos que fazer igualzinho esse jovem, né? Nós temos que tomar a atitude de voltar para a casa do Pai. Porque eu vou falar para você, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. É isso mesmo que eu falei. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aqueles que são manso e humilde de coração. Então o que eu desejo para você que está nos acompanhando, ou para você que está orando pelo seu filho, você mãe, você pai, que você possa sim pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que você possa tomar o caminho certo, para que o seu filho ou essa pessoa que você está intercedendo por ele possa tomar o caminho certo, o caminho de Jesus, o caminho que nos leva para a casa do Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus, é Ele que vai nos levar para a casa do Pai. Então, meu irmão, volte para a casa do Pai, volte a se relacionar com Deus. Você que é servo de oração, você que está afastado, você que é um pregador da Santa Palavra de Deus, volte a se relacionar com Deus. Volte a ter intimidade com Deus. Porque você é bênção, meu irmão. Você é bênção de Deus. Você é bênção de Deus. Deus, Ele não aprova o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele me ama. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Arrependa-se de coração, arrependa-se dos seus pecados. Deus estará te abençoando sempre. Deus te ama. Você é um filho amado por Deus. Eu sou um filho amado por Deus. Nós não podemos nunca esquecer isso. Lá em João, Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz que, com efeito de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único. Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Amanhã é domingo. Amanhã é dia dos pais. Como a gente já, João, estava comentando aqui, amanhã é dia dos pais. E Deus quer trazer essa bênção, essa graça de você estar junto com seu pai, você estar junto com seu filho, família, vocês estar junto. Eu não sei como foi o seu dia do
dos pais do ano passado, mas que esse ano seja um ano diferente, que você faça a diferença. Que você faça a diferença, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo. Não perca tempo mais em ficar insistindo no pecado. Não perca tempo mais com brigas, com picuinhas, com inveja. Não perca tempo com isso. Não, meu irmão. Vá ao encontro do seu pai amanhã. Surpreenda ele. Pai, vai ao encontro do seu filho. Eu sei que nós estamos na pandemia, mas abraça seu filho. Filho, abraça seu pai, beija seu pai. É seu pai. Se você não tiver pai, vai ao encontro daquela pessoa que você ama. Do seu pai adotivo. Vai ao encontro da sua mãe. Muitas mães, que é mãe e pai ao mesmo tempo. Dê um abraço nela, dê um abraço nele. Agradeça. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Não perca tempo. Porque o tempo não espera, o tempo passa rápido, como eu falei. Ame hoje. Perdoa hoje. Dê o perdão hoje. Não perca mais tempo, meu irmão. Não perca mais tempo. Às vezes fico pensando, a gente perde tanto tempo, né, com coisas que não agrega nada em nossa vida. Às vezes a gente fica ressentindo, e isso vai fazendo tanto mal pra gente. Não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Vamos viver hoje. Vamos viver hoje. Não vamos mais viver do passado, não vamos ficar se preocupado com o futuro. Vamos viver hoje. Vamos amar hoje. Vamos aproveitar cada tempo que Deus nos dá. Vamos aproveitar cada graça que Deus nos dá. Já que eu estou falando aqui de tempo, né? O tempo passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. E agora no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, eu fiquei pensando assim que quantas pessoas estão afastadas, né, dos seus pais, dos seus familiares. É um tempo de recomeçar, de reconstruir, né, a amizade, né? É um tempo de misericórdia, né, que Deus... A gente tem que ter misericórdia do irmão, do pai, da mãe. Temos que se reunir e viver na graça de Deus. Não podemos sair da bênção. E quantas pessoas, né, nesse momento tão difícil que nós passamos, estão passando ainda, né, dessa Covid-19, né, recebeu a notícia de alguém que morreu. E muitas das vezes é assim, quando a gente recebe a notícia de que alguém que nós amamos morreu, nós arrumamos um tempo. Arrumamos um tempo para chorar e às vezes até para ir até o velório. Desculpa eu estar falando isso, meu irmão, mas é a realidade de hoje. Às vezes você está brigado com seu pai. Mas pensa, meu irmão, ele pode ir para a glória de Deus se você não ter mais tempo de dar um abraço nele. Pai, Deus pode estar te chamando, pode estar chamando teu filho, a gente não sabe. Aproveita, não espera amanhã Dia dos Pais não, hoje, agora à noite, depois da live, dê um abraço no seu filho. Filho, dê um abraço no seu pai. Dê um abraço no seu pai. Nós arrumamos esse tempo para chorar, né? Para ir em velório, mas aí não há mais tempo, já se foi. Nós temos que fazer
né, pelo irmão, ser-se Cristo na vida do irmão hoje, enquanto estamos vivos aqui na terra. Temos que amar hoje, perdoar hoje. Eu estou insistindo assim, meu irmão, porque o tempo passa muito rápido e nós estamos aqui neste mundo, nesta terra de passagem. Nós estamos de passagem, eu e você, o João, estamos de passagem. É interessante que, assim, se a gente pegar a palavrinha vida e você tirar a letrinha V, só fica a passagem, a palavra ida. Entendeu? Entende isso aí? Você pega a palavrinha vida, tira o V, fica só ida. A palavrinha ida. Isso significa que a nossa passagem aqui na Terra é só um caminho de ida. É isso, meu irmão. A nossa vida aqui é assim. É um caminho de ida. Então eu vou falar para você, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, não perca mais tempo da sua vida, meu irmão. Não perca tempo mais da sua vida. Abrace hoje, ame hoje, perdoa hoje, enquanto há tempo. Amém? Eu quero assim, neste momento, né, para o João orar, para você orar conosco, pedir essa graça, essa bênção que recaia sobre nós, as bênçãos e a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossos pais, filhos. Então eu quero pedir nesse momento, João, que eu e você que está nos assistindo, você que vai ver essa live posteriormente, que nós possamos pedir a Deus neste momento, meu Senhor e meu Deus, que nós possamos fazer a escolha certa, como esse filho mais moço. Ele passou por toda dificuldade, ele passou por penúria, ele teve desejos até de comer as lavagens do porcos. Mas ele fez a escolha certa, ele voltou para a casa do Pai, ele se arrependeu. Então que nós possamos voltar para a casa do Pai, buscar as bem-aventuranças. Lembra das bem-aventuranças, meus irmãos? Que nós possamos ser felizes sempre na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos dizer, que o Senhor possa dizer para mim e para você nesta noite: bendito, bem-aventurado, alegrai-vos, porque no céu será grande a vossa recompensa. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No final dessa nossa live, dessa noite, nossa noite oracional, você que reza aí conosco, que está aí nos acompanhando, né? Não só nos acompanhando, que está rezando conosco, né? Estamos unidos em oração. Se você pode por um instante, você não está, né? De repente você está com o seu celular aí, está apenas ouvindo, né? Está fazendo a janta, está de repente tendo outros afazeres, mas se você pode por um instante, você pudesse fechar os seus olhos, e que você pudesse se sentir nesse momento, pela fé, visitado pelo teu Pai. E aí nesse momento agora, nesse breve momento de oração, você se permitir fazer essa experiência de cura, de libertação nessa noite. Seja com seu pai terreno, ou como a palavra hoje nos convida, com o nosso Pai
o nosso Abá, como Jesus nos ensina a olhar para Ele, como um Pai querido. Se há algo, meu irmão, minha irmã, que nós muitas vezes talvez corremos o risco de perder, é esse laço íntimo de amor com Deus. E que assim também deve ser no seio da nossa família. Esse laço. Não sei se você já viveu algo parecido assim. Você tem um parente muito próximo, que é da sua família. Sangue do teu sangue, vamos dizer assim, né? Quantas vezes eu já me senti assim, por exemplo, com relação à minha família, aos meus familiares. Às vezes você passa tanto tempo sem ver aquela pessoa, às vezes um ano, né? A gente se lembra de repente aí das festas de fim de ano, né? De Natal, de Ano Novo, que geralmente se reúne. E quando você encontra aquela pessoa, parece que é como se você não tivesse aquele tempo todo longe dela, não é verdade? Por conta desse laço. Esse laço de amor. Por mais que de repente você ficou aquele tempo todo, quando você encontra aquela pessoa, parece que é como se você tivesse visto ela ontem, não é verdade? Foi assim que aquele filho se sentiu naquele momento, quando aquele pai se reencontrou com ele de novo. E assim é, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus por nós. Talvez nós muitas vezes carregamos traumas em nossa vida por conta das nossas experiências nesta vida, em que nós não nos sentimos assim amados, inclusive pelo nosso pai, pela nossa mãe. E talvez isso nós carregamos, né? Transferimos para a nossa experiência com Deus. Por isso que eu quero convidar a você, se você pode por esse instante aí, por esse breve instante, se permitir fazer essa experiência. Porque Deus nessa noite abraça você e restitui a você nessa noite todo esse laço que talvez você perdeu, desse amor que você não sentiu, desse carinho, desse perdão que talvez você não sentiu. Naquele abraço que aquele pai deu, não precisou mais palavra nenhuma. É como se aquele pai dissesse para aquele filho nesse momento: meu filho, os meus olhos carnais nem te reconhecem. Tão maltrapilho que você está, tão sujo, como Maria ali diante da cruz de Jesus naquele momento. Tão desfigurado Jesus estava. Mas o laço do amor que ninguém é capaz de romper, meu irmão, minha irmã, não apaga isso. Maria, ao olhar para Jesus naquela cruz, sabia: ali está o meu filho. Foi assim com o pai diante daquele filho. Eu sei que aqui, esse mendigo que vem até mim é o meu filho, é a minha filha. Que nessa noite, Senhor, o Senhor nos faça mais uma vez nos aproximar do Teu coração misericordioso, do Teu coração amoroso, que nós possamos sentir essa Tua presença ao nos envolver, ao nos abraçar, e nesse abraço mais uma vez receber esse amor Teu, que nos cura e nos liberta, que nos faz mais uma vez nos sentir envolvidos por esse laço. Como César nos trouxe nessa noite, que muitos filhos possam sentir no abraço dos seus pais nesse dia, sentir como o próprio Deus, o seu Pai maior, os abraçando. Visita-nos, Senhor, nessa noite. João falando
eu fui me recordando aqui da passagem que nós acabamos de ler. Eu falei do filho mais moço, mas ó que maravilha, né? Nós temos um Pai amoroso, um Deus maravilhoso que cuida de nós. Aqui diz a palavra que esse pai, esse homem, ele tinha 2 filhos. E você, meu irmão, se você depois ler a santa palavra de Deus e refletir, você vai ver, os 2 filhos estavam distante do pai. O mais moço, ele saiu. O mais velho ficou trabalhando, mas também longe do pai. Tanto que ele começa a questionar o pai. Ele fala: pai, eu tive sempre ao seu lado. Você nunca me deu um novilho, um cabrito para festejar com os meus amigos. Depois você acompanha a palavra. Então ele estava perto do pai, mas o coração dele estava longe do pai. Muitas das vezes nós estamos tão próximo, mas o nosso coração e a nossa mente está tão longe. E olha que lindo, meus irmãos, esse pai, ele chama o filho mais velho que não quer entrar para participar da festa. Ele já tinha até matado o irmão no coração. Ele fala: o teu filho que gastou a tua herança. Ele não fala meu irmão, ele fala teu filho. Mas o pai, como é um pai misericordioso, ele reconcilia os 2 filhos. Ele fala: esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele fala: meu filho, você está sempre ao meu lado, tudo que é meu é teu. Olha o amor desse pai para com os 2 filhos, como João dizia. Eu fico imaginando esse pai, né? Como eu falei, ele era um homem de posse, ele tinha empregados, ele talvez lá na varanda da fazenda dele, vendo o filho chegar lá naquela porteira. Ele nem espera o filho entrar, ele, como pai, ele já vai ao encontro do filho, ele abraça, ele beija. Que maravilha, que palavra maravilhosa Deus nos abençoou nesta noite. Então que você possa fazer essa reflexão, né, com essa palavra, que você possa ser tocado e receber essa bênção, essa graça de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor abrace Jesus então nesse momento. Obrigado, Senhor. De novo te agradeço, Senhor. A cada um de nós, Senhor. Obrigado a cada um desses irmãos e dessas irmãs que estão conosco nessa noite, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. A Ti toda Que a venha honra, sobre toda a glória, eles, Senhor, desça sobre eles. A Ti nós te louvamos. Esse laço, Senhor, esse abraço Senhor Jesus. do Teu amor, Senhor, na Glórias a vida Ti, deles. Senhor. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Meu Pai, meu Papai, Abba Pai. Coloque a mão no teu coração, feche seus olhos, vai se entregando ao Pai com essa canção. Você que está nos acompanhando. Meu Pai, meu papaizinho. Meu Pai, meu Papai.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como